Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, um excelente início de manhã. É com muito bom coração que nós estamos aqui reunidos em um amor profundo por Jesus, em um pensamento que está elevado até a Deus nosso Pai, em busca de um esclarecimento, em busca de uma resposta para uma dúvida que estamos, em busca de uma esperança, através das palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então que hoje, meus irmãos, todos nós possamos abrir a nossa alma para o Evangelho, abrir o nosso coração para que Jesus, ele possa adentrar e renovar a todos nós, nos conduzindo àquilo que cada um de nós mais necessita. Bom, meus amados irmãos, já nos dizia os antigos que cada dedo da mão é diferente. Nós provavelmente já ouvimos isso em alguma época, em algum contexto da nossa vida. Olhemos os dedos da mão e vejamos que cada um deles é diferente. Nenhum dedo é igual ao outro. E os antigos já nos afirmavam e compartilhavam isso conosco como que um simbolismo para expressar que cada filho é diferente um do outro. Que os pais podem ter 5 filhos, educá-los da mesma maneira, proporcionar exatamente tudo igual para eles. Mas, entre eles, sempre terá um traço de personalidade, de tendência, do jeitinho diferente. Porque nenhum espírito é igual ao outro. Nenhum espírito possui uma personalidade igual à do outro. E vejamos, meus irmãos, que seguindo esse raciocínio, nós percebemos dentro do lar, numa mesma família, irmãos com tendências tão diferentes. Às vezes encontraremos um mais pacífico, mais calmo, enquanto o outro já é mais agitado. Em outros momentos observaremos que um é mais amoroso, só que o outro já fez escolhas não tão boas para a sua vida, seguindo caminhos não do amor, mas o caminho de sentimentos tão perniciosos para o espírito. Então pode acontecer, numa mesma família, um irmão mais calmo, mais sereno, com mais ternura no coração, enquanto o outro entrega-se aos vícios, entrega-se às escolhas que não são boas para a jornada de evolução. E quando um filho, ele se entrega a um caminho tão obscuro, a um caminho de vícios, a uma rota da preguiça, do desdém, isso pode gerar no coração dos pais um sentimento de desgosto, uma tristeza. Porque qual pai e qual mãe que ama profundamente o teu filho deseja ver ele na estrada da escuridão, na estrada das escolhas que são tão maléficas para ele? Então, diante dessa situação, gera sim um sentimento de desgosto no coração dos pais. Desgosto por amarem
tanto aquela alma e verem que as escolhas que hoje ele faz não são escolhas boas. E o nosso querido Allan Kardec, acredito que ele já se deparava com alguma outra situação ou cenário semelhante a esse. Porque ele vai trazer para todos nós uma pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 892. Uma pergunta que é uma dúvida de muitos pais e muitas mães, diante destes filhos que seguem caminhos tão dolorosos futuramente. Vamos ver aqui então qual é essa pergunta e qual será a resposta dela juntos, meus irmãos. E em cima dessa pergunta e dessa resposta dos espíritos juntos, vamos refletir. E que hoje possamos tirar um ensinamento com Jesus tocando o nosso coração através dessas palavras que os bons espíritos esclarecem para todos nós. Olha a pergunta que Kardec faz. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgosto, não são excusáveis por não terem para com eles a ternura que o teriam em caso contrário? Meus irmãos, vamos juntos aqui destrinchar e compreender um pouco melhor essa pergunta, essa dúvida de Kardec? Por outras palavras, ele diz, um pai e uma mãe, eles são desculpáveis. É retirada a carga deles. Por eles sentirem desgosto diante de um filho que seguiu um caminho não tão bom na vida. E vale ressaltarmos, meus irmãos, que Kardec ele deixa aqui o sentimento de desgosto que os pais sentem de forma ampla e geral. Ele não pontua qual é o comportamento que esses filhos têm que causam desgosto no pai. Mas o que deixa amplo e aberto para a gente pensar é que podem ser comportamentos pautados na maldade. Quantos lares se nota filhos que receberam amor, receberam carinho, receberam a ternura dos pais, mas que em troca retornam para esses pais mentiras em excesso, abusando da boa vontade dos pais, enganando os pais. Filhos que mentem, enganam e até mesmo roubam os próprios pais. Isso causa um desgosto no coração de um pai e de uma mãe. Vejamos que Kardec não diz que é esse o motivo, mas a gente abre aqui para refletir hoje. Outro motivo de desgosto podem ser filhos que caíram nos vícios, no excesso, nos excessos de todos os tipos. Filhos que mudaram completamente a rota da vida e foram para caminhos tão escuros, tão materialistas, tão dolorosos. Filhos que maltratam os pais, que não cumprem com o zelo para com o pai e uma mãe. Filhos que só pensam em si e muitas vezes os pais agora precisam da ajuda do filho. E ele não comparece nessa ajuda, nesse amparo. Exclui o pai e a mãe da vida. Esquece do pai e da mãe. Mesmo recebendo todo o carinho, toda a ternura, todo o cuidado. Então, meus irmãos, todos esses componentes que estamos citando aqui de comportamentos que são notáveis em muitos lares, de filhos para com pais, são comportamentos que geram desgosto no coração de um pai ou de uma mãe.
gera um desgosto, uma tristeza e muitas vezes uma culpa também. Então Kardec ele questiona se esses filhos que têm esses comportamentos agressivos, muitas vezes que podemos aqui compreender, violentos, comportamentos que esquecem dos pais, abandonam os pais ou que enganam o pai e a mãe, ou seja, comportamentos que geram desgosto. Será que é justo os pais, diante desses comportamentos do filho, sentirem essa tristeza, esse desgosto? E os bons espíritos vão responder de forma clara e sucinta: não. Não é justificável um pai e uma mãe sentir desgosto diante das escolhas de teu filho. Os bons espíritos vão esclarecer o porquê que não é justo isso. Dizendo porque é um fardo que lhes é confiado. E sua missão é a de fazer todos os esforços para reconduzi-lo ao bem. Meus irmãos, um pai, uma mãe, que abre o teu lar para receber um filho em teus braços, é necessária a compreensão que aquele filho é um espírito que já teve vivências incontáveis, existências passadas, com experiências, com uma carga, com uma bagagem que os pais não têm conhecimento. Pode ser um espírito que carrega ainda em teu seio muita maldade, muito orgulho, muito egoísmo, e cabe aos pais reconduzir esse espírito ao caminho do bem. Os bons espíritos deixam claro: o filho que um pai e uma mãe recebem em teu seio é uma missão. É uma missão. Não é uma alma que chegou ao acaso neste lar. Não. É uma missão. E como sendo uma missão, um dever divino a cumprir, porque, vejamos bem, é reconduzir moralmente um espírito ao caminho do bem. Essa missão não é fácil. Não é fácil. Então vejamos que, diante desse dever, dessa missão, sentir desgosto não é a melhor opção. Mas cabe a um pai ou uma mãe se fortificar através da prece, se fortalecer ainda mais no caminho do bem e do exemplo e mover todos os esforços para que aquele filho saia da escuridão e caminhe para a luz. Para que aquele filho compreenda o amor. O sentimento de desgosto ele é perigoso, porque ele pode conduzir a um pai e a uma mãe desistir do filho. E aqui eu digo na idade que for. Pode ser um filho já na casa dos 30, dos 40, ou ainda jovem, da idade que for. Pode fazer um pai e uma mãe desistir. E aqui o desistir, não estou falando do abandono físico, não. Estou falando do abandono moral. Quantos pais dizem: meu filho não tem mais jeito, meu filho não tem mais conserto, não é assim que dizem? Quantos pais afirmam: eu não vou fazer mais nada, eu não vou falar mais nada, porque ele não me ouve. Eu não vou atrás, não vou buscar, porque olha tudo que ele já fez comigo, o quanto já me enganou. Isso é desistir do filho, meus irmãos. Como eu disse, não é uma desistência de abandono físico, não. É uma desistência de educação moral. Quando os pais sentem um desgosto tão grande que decidem
não tentar mais, não se esforçar mais. Mas os bons espíritos alertam. É um fardo que foi confiado. E Deus não coloca fardo em ombros fracos. Meus irmãos, se esta alma chegou no seio daquele lar, perante aquela mãe e aquele pai, é porque algo temos que cumprir juntos. Se a caminhada junto é penosa, se aquele espírito é muito rebelde, ainda tem muita maldade, é um coração ainda muito endurecido, redobremos a oração, os exemplos no bem, aumentemos a fé e o amor e tenhamos como pais a consciência tranquila de que os esforços foram feitos. Como pais, tenhamos a consciência tranquila, tenham a consciência tranquila de que todo o esforço foi feito. Tudo que podia ser feito, foi feito. Então, fica-se com o coração tranquilo. Queria trazer para nós um comentáriozinho do querido espírito Miramês, que pode nos ajudar aqui. É um comentário dele até sobre essa questão do livro dos espíritos. Miramês, ele esclarece o seguinte: convém que os pais entendam a sua missão antes de ser pais. Não é apenas trazer uma criança ao mundo, não é apenas trazer uma alma para que ela reencarne, não. É um espírito que estão recebendo para reeducar moralmente ele. É uma missão. Então, Miramês, a primeira coisa que ele pontua é: pai e mãe, compreendam esta missão. Compreendendo a missão, que é um espírito que tem muitas existências, que já tem uma personalidade formada, que é um espírito que ele já tem as tendências dele, não há espaço para desgosto, não há espaço para tristeza, mas espaço para esperança, para ainda ter mais força para cumprir essa missão. E Miramês continua: os maus filhos sempre são maus espíritos encarnados que vieram à Terra com a finalidade de se melhorarem moralmente. E é este o objetivo que a lei da reencarnação opera, despertando as almas para a luz da verdade. Os maus filhos são sempre maus espíritos encarnados que vêm à Terra com a finalidade de aprender, de se melhorar. Meus irmãos, não há porquê pais se sentirem desanimados ao verem as tendências tão maléficas de teu filho, ou até mesmo com vergonha por pensar que são maus espíritos. Não tem, porque vale a gente relembrar, todos nós, que ninguém é perfeito aqui na Terra. Todos nós, na posição de um pai, de uma mãe ou de um filho, somos espíritos imperfeitos. Temos coisas para nos corrigir moralmente. Só que cada um de nós vai ter uma coisinha diferente do outro para se corrigir. Às vezes um filho, ele vai ter uma coisa relacionada ao orgulho, ao egoísmo. Outro filho já vai ter uma questão de melhoramento que necessita ser dedicado à questão de mentira, de enganar, de passar o outro para trás. Outro filho já vai ter uma questão com vício, mas ambos, mesmo sendo diferentes, em graus diferentes do que precisa ser melhorado, tem algo para se melhorar. Porque nenhum de nós que está aqui na Terra é um espírito benevolente, meus irmãos. É um espírito puro e angelical. Estamos aqui nessa categoria de maus espíritos. Estamos, cada um está na sua.
porque somos imperfeitos. Então, quando a gente lida com essa resposta de Miramês, do espírito Miramês, não tem por que a gente sinta vergonha de um filho que às vezes tem tendências tão maléficas, tendências tão viciosas. Essa é a situação dos espíritos que encarnam na Terra, de todos nós. Se fôssemos puros, talvez aqui não reencarnaríamos. Algo temos que melhorar. Então eu acredito que essa resposta de Miramês é esperançosa para todos os pais. Sobretudo pais e mães que criam uma expectativa muito grande de que os filhos serão perfeitos, de que os filhos farão escolhas só boas na vida, de que os filhos não errarão nunca. Miramês corta essa expectativa, que é uma expectativa irreal, trazendo o pai e a mãe para a realidade de que os filhos são espíritos que ainda errarão, que ainda caminharão sobre as sombras. Mas que cabe ao pai e à mãe ser forte moralmente para reconduzir esse espírito para a luz. Sem criar também expectativas muito grandes, e sem comparação. Porque às vezes um espírito com tendências tão maléficas, às vezes um passinho que ele dá no progresso de às vezes não mentir, não enganar, de às vezes já não deixar os pais tanto abandonados, já é um passo no progresso que ele dá. Já é um passo. Então não criar uma expectativa de trabalhar moralmente para tornar aquele espírito um ser angelical. Porque se nem nós somos, como faremos isso? A questão é que, diante das imperfeições morais de um filho, ver quais ferramentas se tem para trabalhá-las. Evangelização no lar, o evangelho no lar, os ensinos de Jesus, a prece e o exemplo de conduta no caminho do bem de um pai e uma mãe é o maior exemplo para um filho, para aquele espírito que precisa se reeducar moralmente. Bom, meus irmãos, que essa nossa mensagem de hoje, ela seja de esperança para muitos pais e muitas mães que enfrentam o sentimento de desgosto para com teus filhos. Que esse sentimento, ele possa ser diluído do coração, e que seja renovada a fé e a esperança para continuar a missão que acertaram com Deus, para continuarem a missão de reconduzir essa alma no caminho do bem, sem expectativas altas e sem a culpa que corrói, mas compreendendo que fazendo um pouquinho cada dia, aquela alma ela pode ser renovada, ela pode ser modificada moralmente. Meus irmãos, que a nossa mensagem de hoje possa trazer esperança e conforto e esclarecimento para muitos lares. Nós sempre reencarnamos no meio, com os parentes mais próximos, que são aqueles que são educandários para a nossa vida. Não menosprezemos essas relações, não nos distanciemos, mas vamos ter um olhar de aprendizado. Bom, meus irmãos, vou convidar a todos para a gente encerrar a nossa mensagem de hoje, lembrando que esta mensagem de Miramês que a gente trouxe encontra-se no livro Filosofia Espírita, no volume 18. E, meus irmãos, essa nossa mensagem ela também é inspirada pelo capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Esse capítulo 14 é especial para nos falar sobre os laços de família. Meus amados irmãos, muita força, muita paz e muita fé para essa semana nossa e muita ternura em todos o nosso coração, que a ternura ela possa dominar os nossos sentimentos para que o desgosto não se faça mais presente. E que Jesus abençoe a todos os lares
com muita calma e muita paz naquelas relações. Amados irmãos, esta nossa mensagem é também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.